Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando agora mais uma aula e hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, tá? Que é o Estatuto do Desarmamento, tá? Então essa é a primeira questão que a gente precisa entender aqui para que a gente consiga a aprovação sua, tá? O Estatuto do Desarmamento, galera, eu já vou dar uma dica para vocês agora já iniciando a nossa aula. Olha só, quando vocês forem fazer a leitura do Estatuto do Desarmamento e quando forem fazer questões relacionadas ao Estatuto do Desarmamento, é muito importante, galera, é muito importante que essa leitura e essas questões que vocês forem fazer sejam direcionadas para o concurso que vocês, de fato, estão ali se propondo a fazer. Aqui a gente está focando numa questão mais específica, né? Mas se você for tentar algum outro concurso e que caia o Estatuto do Desarmamento, você precisa ficar um pouquinho atento. Por quê? Porque o Estatuto do Desarmamento, como nós vamos ver agora aqui, ó, é uma lei ordinária federal, mas ela tem legislações que nós chamamos de uma norma penal em branco. O que significa uma norma penal em branco? O Estatuto do Desarmamento, a gente vai ver que ele é dividido em algumas seções. Só que o que acontece? Dentro dessas seções, nós temos as seções dos crimes, tá? Os crimes pertencentes ao Estatuto do Desarmamento. Dentre esses crimes, que são 7, nós vamos verificar que lá ele não está falando. Ele só fala, por exemplo, armas de uso permitivo. Mas vamos lá. Que caganta é essa de armas de uso permitido? Né? Que são essas armas de uso permitido? A Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, 10.826 de 2003, ela não traz diretamente quais são essas armas. É preciso que você verifique alguns decretos. E nós já vamos trazer aqui quais decretos são esses. Por quê? Nos últimos 3 anos, tá? Principalmente ali após 2019, nós tivemos constantes alterações nos decretos relacionados ao Estatuto do Desarmamento. Seja ele para falar de que tipo de armas nós temos, não, por exemplo, só para já ilustrar a cabechola de vocês, hein? Presta atenção, meu pequeno! Vamos lá, em foco! O que acontece? Em 2019, nós tivemos uma alteração, por exemplo, com as armas .40. A .40 era de uso restrito. 9mm era de uso restrito. Em 2019, houve essa alteração. Ela passou a ser de uso permitido. Então, galera, em razão disso, vai mudar também o tipo de crime. Nós vamos verificar essas situações. Então, não acredito que a banca vá cobrar os decretos diretamente, mas é importante que você saiba para facilitar a sua compreensão na hora do estudo, beleza? Então, a dica que eu já dou para você, quando você for estudar em relação ao Estatuto do Desarmamento, ou você for estudar em relação às legislações decorrentes, seja o Estatuto do Desarmamento ou qualquer outra regra, qualquer outra lei, entre, galera, sempre na pesquisa da legislação no site do Planalto, porque lá vai estar a legislação mais atualizada possível. É o que eu sempre digo, o concurseiro ele precisa ficar atento às alterações legislativas, né? Então, se você for pegar, por exemplo, um código, né, ou uma legislação antes de 2019, para o Estatuto do Desarmamento, terão diversas situações que foram alteradas. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes você está estudando baseado no material lá de 2019, não é atualizado, e aí você vai estar estudando errado, tá? Por isso que aqui no Terra Concursos, a gente traz aquilo de mais atual, né, de mais atualizado que existe para que seu estudo seja direcionado, tá? Então nós estamos estudando aqui em 2000... a gente está em que ano, gente? 2021? É 2021 que a gente está? Meu Deus, eu esqueci em que ano que a gente tá, meu Cristo. Não sabe que eu perdi mesmo? Eu tô confuso. Acho que a gente tá em 2021, né? Ou 2022? Não, nós estamos em 2022, né? 2022. Então nós estamos agora em 2022. Tô doidinho, gente. Rapaz, e aqui tá bonito, né? Vocês estão recebendo o melhor conteúdo e com a melhor estrutura, tá? Não tem concurso, curso preparatório para concurso com estrutura melhor que o Terra, tá? Eu tô falando de coração, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos estudar o nosso Estatuto do Desarmamento.
Então, nós já vimos aqui que trata-se da ideia de uma lei ordinária. Mas é a lei lá do El Chan, meu querido? Não é a lei do El Chan não, tá? Não é ordinária não. Ordinária significa que existe umas legislações dentro aqui do nosso regulamento, né, nacional. Então nós temos a Constituição, as emendas constitucionais, as leis complementares e as leis ordinárias, tá? Então o Estatuto do Desarmamento é uma lei ordinária federal. Então ela que vai regulamentar todas as questões relacionadas a armas, munições e, em algumas situações, os artefatos e acessórios. Tá? É ela que vai organizar todo esse processo. Pode existir legislações a níveis estaduais e municipais relacionados ao porte de arma? Não pode. Então, se, por exemplo, tem uma galera divulgando aí, né? Vamos autorizar porte de arma para grupo tal, aqui na Câmara, lá na Assembleia Legislativa. Não pode, tá? Só pode ser dado relações com arma de fogo, legislações federais, somente legislações federais. O Estatuto do Desarmamento, ele inclusive passou por um referendo, né, se as pessoas queriam ou não, né, na época. E aí o Estatuto do Desarmamento, ele traz pra gente a regulamentação relacionada a questões de armas, munições e também de acessórios, tá bom? Tranquilo até aí? Beleza? Estica, vai e vem. Então, olha, como eu já comentei com vocês, galera, nós estamos falando de uma norma penal em branco. Por que que ela é essa norma penal em branco? Porque ela necessita de complemento. Ela precisa de complemento, tá? Ela precisa de regulamentação. E quem vai regulamentar essa legislação? É o Executivo Federal. E quem é o Executivo Federal? Pequenos cães e caoas, né? É o presidente. É o presidente. Você já sabe disso, né? Então, quem é responsável pelo Executivo Federal é o presidente. Então, as regulamentações necessárias para a compreensão do Estatuto do Desarmamento, elas serão oriundas de quem? De quem? Muito bom, do presidente da República, através de alguns decretos. Como eu comentei com vocês, galera, a partir de 2019, nós tivemos sucessivos decretos relacionados a estas questões de armas e munições. Eu trouxe já para startar, mais à frente eu vou trazer mais alguns, mas já para startar, eu trouxe os 3 principais decretos que vocês precisam dar pelo menos uma olhadinha. Não precisa decorar, tá? Não precisa levar pro coração, mas é importante que vocês deem uma olhadinha, tá? Nesses 3 decretos. São decretos, como eu disse para vocês, a partir de 2019. Porque se você for pegar um material mais antigo, ele vai falar de decretos, né, anteriores. Vários decretos anteriores que já não estão mais vigentes. Os decretos vigentes hoje relacionados ao Estatuto do Desarmamento, os 3 principais é o decreto 9845 de 2019, o decreto 9847 de 2019 e o decreto 10628 de 2021. Como que você vai ter acesso a esses decretos? Lá no Google, você vai digitar lá, decreto 9845/2019 e vai botar a palavrinha Planalto, que vai aparecer lá no Planalto para vocês, tá? Que vai aparecer lá no Planalto para vocês. Então, é importantíssimo que vocês façam essa análise, tá bom? É importantíssimo que vocês tenham essa análise aí com vocês. Combinado? Tranquilo? Podemos avançar? Tá tranquilo até agora? Vamos lá. Eu nem me apresentei, né, pra vocês, né? Que coisa feia, né? Você que tá me conhecendo agora, meu nome é Husley, tá? Deixa eu voltar aqui, só pra mostrar. Meu nome é Husley, tá? Aqui, Husley Medeiros, tá? Na verdade, meu nome poderia ser João Carlos, Victor Hugo, né? Carlos Daniel. Nome muito bonitos, né? Compostos, mas meu nome também é composto. Já não bastasse ser Husley, ele ainda é composto.
E ele é composto... Huxley Hilário. Olha que engraçadinho. Mas é Hilário, sim, ele é Hilário, ele é engraçado, tá? Então, meu nome é Huxley Hilário, né, e o sobrenome Medeiros. Né? Então, eu sou mestre, tá, em segurança pública, com ênfase em psicologia da moralidade e cultura policial. Né? Sou professor universitário, estou aqui no Terra Concurso com vocês, né? Tenho algumas especializações como ciências criminais, ciências penais, direito penal e processo penal. Tenho 2 livros, tá? Eu tenho um livro que chama Ética e Cultura Policial, um estudo sobre a Guarda Municipal, tá? É um livro exclusivo, né, e único sobre o estudo da ética e da cultura no meio policial e também sobre as guardas municipais do Brasil, né, que foi lançado esse ano. E eu tenho outro livro também, que eu sou coautor com um cara chamado Rogério Greco, né, que é secretário de Segurança de Minas Gerais, que se chama Sistema Jurídico Policial, tá? São 2 livros que um eu tô como coautor e o outro eu sou autor, né? Então a gente, além de pesquisador, a gente escreve aí alguns artigos, né? Tive a oportunidade de apresentar no Seminário Internacional de Segurança Pública promovida pelo Ministério da Justiça no ano passado, lá em Brasília. Então a gente tem aí essa oportunidade, né, de trazer esses pensamentos, né, e de pensar com vocês. E é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês. É o que eu sempre digo, galera, não precisa ficar decorando o que nós vamos falar aqui. Basta vocês entenderem e compreenderem. E aí eu não falei no início da nossa aula, mas é muito importante aqui para você estudar essa matéria, faz o seguinte: se você tem um tablet, você vai pegar o seu tablet, né? Vai pegar o seu tablet e vai lá no Google e vai digitar 10.826 Planalto e vai abrir a legislação, tá? Vai deixar aberta aí. Ou você vai imprimir essa legislação para você, tá? Pra gente fazer aqui o nosso estudo é importante, que eu vou pedir para vocês grifarem, para vocês darem, né, uma sublinhada, para vocês entenderem o que a gente está falando. Porque o concurso, galera, ele vai cobrar aquilo que está na lei, né? Mas ele vai querer o que está na lei, ler aquilo ali é muito fácil, né? Ele vai tentar ir pegando as situações relacionadas à lei, tá bom? Então, fiquem atentos em relação a isso. Então, olha só. Esses 3 decretos que eu trouxe para vocês, que eu comentei aqui de que eles são importantes, nós temos o decreto 9845, tá? Que ele vai falar sobre a aquisição, o cadastro, o registro e a posse das armas de fogo e de munição. E nós vamos ver a diferença do que é registro, do que é posse, tá? Como é que é feito esse cadastro, quem são os institutos responsáveis para a realização do cadastro, tá? Todas essas questões, elas são de suma importância. Elas são de suma importância. No decreto 9847, nós vamos ter também a aquisição, cadastro, registro, porte, e aqui a gente traz a ideia da comercialização, tá? E sobre o Sistema Nacional de Armas, que é o SINARME, e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, que é o SIGMA, que nós vamos ver mais à frente, que são 2 instrumentos que podem ser cobrados na sua prova, tá? E estão presentes nesse decreto. O decreto 10.628, ele vai também falar sobre aquisição, cadastro, registro e posse de arma de fogo e munição. Por quê? Porque essas questões, galera, elas mudam demais. Elas mudam demais. Então é muito importante que você saiba, tá? É muito importante que você saiba como vai funcionar essa estrutura. Tranquilo? Beleza? Pegou aí o seu cafezinho? Vou te chamar, né, do meu pimpolho e da minha pimpolha do coração. Beleza? Vamos lá? Vamos pro próximo. Olha só. Se vocês... como eu falei com vocês, a Lei 10.826, ela não trata só de crimes. Ela não trata só de crimes. Por isso que quando lá o edital constar Estatuto do Desarmamento, Lei 10.823, de 26 de 2003, é importante que você entenda o macro, tá? Por quê? Porque a lei do Estatuto do Desarmamento, ela não fala, ela não traz somente
crimes. Ela traz um monte de coisas. Professor, mas o que ela traz? Fala pra mim. Falo, claro que eu falo, eu tô aqui pra falar. Claro que eu tô aqui pra falar. Bom, põe na tela, Datena. Olha lá, Datena. Estão entendendo? Olha só, a divisão do Estatuto, né, da Lei 10.826 de 2003. Como é que ela é dividida? No capítulo 1, que é em inglês, né, porque aqui a gente fala inglês também, tá? A gente não sabe falar, mas a gente fala, né, porque a gente tá aqui pra isso. Então, ó, no capítulo 1, meus pimpolhos e minhas pimpolhas, and significa e, tá? Nós temos aí a estrutura do SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas, tá? Nós temos o SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas. Então, o capítulo 1 da Lei 10.826 vai tratar em relação a essas questões. Beleza? Tranquilo? Maroto? Ao capítulo 2, vamos falar sobre o registro da arma de fogo, né? Como que é feito esse registro, não com todos os detalhes, porque os detalhes vão estar aonde? Boa! Nos decretos, tá? Os detalhes estarão lá nos decretos. O que vai constar aqui, povo and pova, é aquelas regras básicas, aquelas regras gerais. As regras específicas, as organizações específicas estarão nos decretos. Nós já vimos 3 aí que são os principais. Tem mais? Tem. Vou falar com vocês mais à frente. Mas os 3 principais nós já comentamos. Beleza? O capítulo 3 vai falar sobre o porte de arma de fogo, tá? Que é diferente de registro. E aqui, só para dar um gostinho, uma introdução em vocês, registro, geralmente estamos linkados com a ideia de posse. Registro, geralmente, a gente está ligado com a ideia de posse, tá? Posse da arma de fogo. O porte é ligado a uma outra formação, uma outra estrutura, que é o que nós vamos ver no capítulo 3. O capítulo 4, que vai trazer a ideia das penas e dos crimes, tá? Das penas e dos crimes. É lá no capítulo 4 que vai estar isso, tá? No capítulo 5 e no capítulo 6, nós temos as disposições gerais e as disposições finais da Lei 10.826. Beleza? Tranquilo? Tranquilão?